Bicho, prazerão estar com você aqui no ar. Mais que uma entrevista, é um encontro de dois grandes amigos, grandes parceiros. E eu, nas horas vagas, como entrevistador, eu tenho a honra de, mais uma vez, estar com uma grande pessoa no ar, né? Ele vai se apresentar para vocês, Urinha mesmo. Nós já trabalhamos juntos no esporte há muitos anos. E eu, como eu trabalho em muitas áreas diferentes, né? Muitas vezes eu falo as coisas, o pessoal fica me olhando assim, né? E eu tenho a felicidade de trabalhar com você no esporte, né? E saber quem que você é. E não é de hoje que nós estamos trabalhando juntos, né, Deli? Já fazem. Queria deixar um agradecimento para uma pessoa muito importante do esporte brasileiro, um beijo, um abraço para ela, que é a Leonésia, né? Que nos apresentou. Se não fosse a Leo que me tivesse apresentado para você, nós não estaríamos sentados aqui hoje. Com certeza, né? com uma certeza. apresentação muito especial que ela fez, uma deferência à minha pessoa, me apresentando a você. Né? Só para deixar mais claro, não é uma pessoa que foi 10 anos titular da seleção brasileira de voleibol, né? Leonésia, a Leo é demais, né? Não é qualquer uma. É uma das maiores responsáveis pelo esporte, gestora de esporte. Foi, teve um... tudo. A Leo, então eu quero deixar esse beijo para você. Vou te entrevistar, viu, Leo? Logo, tá? Gente, nós estamos no ar com uma pessoa especial e o meu rol de amigos sempre cresce, né? E por causa de grandes amigos, a gente chega em novos amigos, né? Eu queria que vocês, sem economizar, olhassem para a câmera e se apresentassem para o pessoal. Eu sou o Delicélio, né? Delicélio, quer dizer, a gente, né? Eu sou um treinador de voleibol, trabalho no Mackenzie há 25 anos, né? E antes disso tem uma história mineira, né? Vim de uma cidade pequena de Minas Gerais. Mas famosa. Famosa, Pedra Azul. Né, assim, principalmente por dois conterrâneos meus bastante ilustres, né, um é o Paulinho Pedra Azul e o outro é o Saulo Laranjeira, né, e aí eu até me pergunto como, né, uma cidadezinha lá no interior de Minas revela pessoas, né, com capacidade de talento a nível, né, mundial, né, é muito interessante essas questões. Aquela região, né, dá tudo, né, dá ator da Globo, dá escritor, né, o Vale... Parece que Deus, quando criou aquela região, falou assim que vai brotar muitos artistas. Eu tenho grandes amigos, né? Naquela região, nós temos grandes educadores, podia citar vários aqui agora. Né? E Pedra Azul me permitiu uma felicidade muito grande na minha infância e adolescência em relação ao esporte. Eu vivi esporte intensamente em Pedra Azul, né? Com dois grandes mestres, né? O professor José Alberto e o meu treinador William, que era do futebol e depois do vôlei. Né? Então, tive uma infância muito saudável, né, no esporte lá. E, posteriormente, vim para Belo Horizonte para estudar e para praticar esporte no nível mais alto. E me formei em educação física e sou um treinador de voleibol. Gente, nós estamos com uma pessoa muito especial aqui, tá? Nós temos assuntos, o Deli vai estar conversando comigo muitas vezes esse ano no ar. Tá? Nós já temos uma entrevista anterior, né? Nós estamos num momento do Brasil que o esporte sumiu da escola, né? Você chega no Senado, na Câmara dos Deputados, você não vê um praticante de esporte, né? Você vê todas as conversas lá, você não vê o cara falar de esporte, falar de arte. Luiz, né? Que coisa é essa? É uma coisa que entristece a gente, é o seguinte, hoje se fala mais de corrupção, não corrupção, ética, do que de educação, de esporte, de artes, né? A gente está falando de coisas ruins em vez de falar de coisas boas. Então eu acho que eu quero deixar isso registrado. Nós estamos agora fazendo uma massa crítica, desenvolvendo isso. Eu já estou colocando no ar grandes ícones do esporte, né? Nós já pegamos o handball, vou estar começando a trabalhar com o judô, vou estar começando a trabalhar com o jiu-jitsu, que são grandes amigos que eu tenho, e a gente conversa e esquece de citar as grandes pessoas, né? E aí a gente pode perguntar assim, qual que é a importância do esporte no contexto da sociedade? Né? Quer dizer, óbvio que você não estaria fazendo essas entrevistas e a gente não estaria conversando se o esporte não fosse muito importante. Ele pode não estar sendo valorizado. Ele pode não estar sendo dado ao esporte a devida importância no contexto da raça humana, da sociedade humana, que é lamentável, mas que indiscutivelmente o esporte tem esse significado, tem, a nível educacional, a nível de formação das pessoas. Eu venho de uma escola pública, eu pratiquei todos os esportes nessa escola, nós construímos um ginásio,
né? Eu vim da escola Colégio Municipal de Belo Horizonte, na batuta do professor Guilherme. Aqui né? na Lagoinha? Na Lagoinha. Maravilhosa escola. Aquele ginásio lá, nós economizávamos o dinheiro da merenda para construir o ginásio. Não sabia. Essas são minhas histórias de criança. Né? Eu pratiquei teatro na escola, eu cantava na escola. Né? São essas coisas todas maravilhosas. Eu fui aluno de um professor chamado professor Fernandão. Ícone da educação física. Professor Lúcio, né? E nós estamos num momento muito delicado. Eu vou te fazer uma pergunta e eu queria ver como é que você vai sair dessa resposta. Tá? Porque quando a gente pensa nos Estados Unidos, você pensa em futebol, tá? Tudo bem, futebol americano, tá? Beisebol. Aí eu tenho um grande amigo meu, contemporâneo, um dos maiores craques que eu já vi jogar, podia ter sido jogado futebol do nível do Beckenbauer, né? Galizia, estou falando de Flávio Galizia. Flávio Galizia vai trabalhar nos Estados Unidos lá, eles põem ele para jogar futebol, porque era um craque. Né? Eu fiz educação física na faculdade com Persequini, professor Júlio. Né? Nós tínhamos um Atlético Cruzeiro que nós parávamos a universidade para o pessoal assistir nosso jogo. Né? Eu venho de um clube onde a gente praticava esporte, eu jogava bola com os grandes atletas. E aí eu te perguntaria, Luiz, assim, por que tantos talentos mais do que hoje? Claro. Não, você vê, eu jogava no pique, eu jogava com quem? Eu jogava com o Salum, tá? Jogava com o Ronaldo, do Atlético, joguei com o Piazza, entendeu? O nosso presidente nunca quis jogar futebol, que era o Félix, um dos maiores craques que a gente já viu jogar. A gente poderia resumir em falta de oportunidade, as pessoas não estão tendo mais oportunidade de desenvolver seus talentos. Eu acredito que não tem lugar, né? Eu sou da época da Várzea, meu pai foi presidente do Pitangui. Eu sou de uma família de grandes jogadores, sou de uma família de dançarinos, de músicos, né? Entendeu? Tinha escola. Tá? Meu pai trouxe para a nossa escola uma pessoa que ensinava música na penitenciária de Neves. Muito importante. Você imagina o que eu estou falando? Isso eu estou falando da década de 60, década de 50. O meu avô trabalhava como alfaiate e dava esse ofício na penitenciária de Neves. Ou seja, agora, um presídio de verdade, não como hoje um depósito de seres humanos. Agora a escola está virando isso, né? Então eu quero te desafiar no ar, tá? E eu quero que você conte essa história, não para você assumir a paternidade, porque quando eu vou assistir seleção brasileira, 4, 5 jogadores titulares na seleção. Então, quando a gente está conversando com o Deli, a gente não precisa falar, depois nós vamos falar disso aqui. Né? Aí eu ligo para o Deli e falo assim, mas Deli, agora a nossa ponteira tem 1,80 m e a Gabi, você trabalhou com a Gabi desde criança. Né? Você foi o primeiro maestro. Né? Eu assisti nessa semana, final de... Ela de um tempo, talvez ela tenha tido ainda um bom trabalho na escola que me isso que eu quero chegar aí, eu quero te pegar aí. Eu estava assistindo a final, Rexona e o Praia Clube. Fiquei horrorizado de a Rede Globo não conseguir falar quem que é Uberlândia, por que Praia Clube é o que ele é hoje no Brasil, um ícone do esporte do vôlei, né? E a nossa imprensa, né? Em momento nenhum cita, a Gabi jogou contundida na seleção, decidiu o jogo, né? Quantas atletas suas tinha naquele jogo lá? Fala pra mim, só nesse jogo. Tinham 4 atletas. Cita elas pra mim. A Gabi, a Carol e a Lorene pelo Rexona e a Tássia jogando pelo Praia Clube. Gente, preciso te falar mais alguma coisa? Então esse é o cara. Tá? Eu queria que você explicasse. Luiz, não é sorte minha não, cara? Não, claro que não. Então tá bom. Maquiavel fala que todo evento, acontecimento na vida, isso é do Maquiavel. Tá? Depende da competência, tá? Da sorte, então tem sorte sim, tem estrela. No esporte a gente não fala sorte, a gente fala estrela. Coincidência, né? Pelé foi o jogador que ele foi, não é porque ele foi pro Santos, não. Porque antes dele ser o jogador que ele foi filho do Dondinho, um dos maiores jogadores que já pisou no esporte brasileiro. Esquece disso, falar isso às vezes. Né? O pessoal não fala, nem o Pelé fala, mas o meu tio, que foi jogador de futebol, que tinha história,
Meu tio foi goleiro. Na época, ele era um dos maiores goleiros de Minas Gerais. Ele foi goleiro do Itaú. O Itaú tinha um time profissional já na época que deu pro meu tio. Ele foi julgar, não jogou nem no Atlético nem no Cruzeiro, tá? Porque ele era barbeiro e ele ganhou a barbearia da Itaú. E um dia aqui em casa, eu conversando com um aluno meu, Fernandinho, meu tio sentado, e aí eu falei o apelido do meu tio. Ele falou assim: mas peraí, o senhor Lizardo, o senhor Caial, o senhor foi nosso técnico, e o senhor era no final da carreira do senhor jogava no gol do nosso time, e o nosso time só lembra quem que era? Meu tio começou a chorar, né? O meu cambalhota, e né? Nós tínhamos um lugar, né, que essas pessoas jogavam futebol para começar, né? Nós tivemos Zé das Camisas, o professor Zé das Camisas do Salgado Filho, com a América Suburbana, que é da minha infância, que eu nasci no bairro Salgado Filho, que não se fala, né? Nós temos um Marcelo hoje aí rebentando, que foi um dos maiores craques que já jogou no Atlético. Muito bom jogador. E ele foi aluno de quem? Foi aluno de Zé das Camisas, aluno de Barbatana, e ninguém fala isso. Então eu queria que você colocasse no ar. Eu estou um pouco emocionado e meio irrequieto, porque meu tigre tem hora que ele fica, quando é educação e é talento. Eu queria que você falasse dessa pessoa, tá? Eu fiquei sabendo dessa pessoa, que existe uma pessoa no Brasil que tem uma irmã que chama Rafaele, tá? Não, deixa eu acabar aqui, porque eu quero dar um show aqui no ar, né? Que eu quero que o ministro do esporte venha conversar com a gente, eu quero que os educadores venham conversar com a gente, tá? Rafaele. O que a Rafaele é do Ricardo Lucarelli, tá? E eu queria, não aqui, porque da Gabi eu posso falar que você fez, né, a carreira dela. Tá, né? Você colocou ela na seleção brasileira, né? Tá, eu assisti na final agora, brasileira juvenil. Quantas atletas você tinha no time titular? Era 3 atletas no time de Minas Gerais. Tá, que vão julgar essa competição quantos anos ainda? Ano que vem elas estão lá novamente. Vocês estão vendo aí, né? Quem que é o cara? Fala o nome das atletas. Foi a Kimberly, a Maíra e a Luísa. É brincadeira, né? Então eu queria saber onde que você encontrou com esse menino, Ricardo Lucarelli? Porque a gente esquece que tem que ter a escola, porque lá nos Estados Unidos você faz banda marcial, você faz esses esportes todos na escola. Então, quando você tem um dos maiores eventos da música americana, são as fanfarras, as bandas marciais, né? Que é um evento como o futebol americano, e os meninos são formados tudo na escola, né? Onde que você encontrou com o Ricardo Lucarelli? Me conta essa história, bicho. Eu trabalhei na prefeitura de Belo Horizonte, né, durante um tempo, depois fui trabalhar na prefeitura de Contagem. E lá eu fui ser professor dessa menina Rafaele, que é uma... Mas lá tinha aula de educação física lá nessa escola, na época? Tinha aula. A pergunta, a gente até... Tinha, né? Então você foi trabalhar lá. Fui trabalhar lá. E treinador da Rafaele, uma família ótima, os pais ótimos e tal. E ela era irmã do Ricardo Lucarelli, que hoje é o maior nome do voleibol masculino do Brasil. Então ele chegou a jogar vôlei na escola? Ele começou a brincar na escola lá, e com a irmã. E aí o técnico saiu, você andou mexendo? Eu fiquei um tempo lá, eu trabalho mais com feminino, mas trabalhei um tempo com masculino na escola. E o Ricardo foi meu aluno lá e posteriormente eu saí dessa escola e nunca mais viu. E agora eu descubro esse menino nesse nível internacional que ele está. E aí eu não vou falar de coincidência, vamos falar de sincronicidade. Né? Sincronicidade é quando as pessoas se encontram porque por algum motivo elas têm que se encontrar. Fato interessante, né? A Rafaele não podia ter se profissionalizado. Podia, mas fez outra opção, fez outras opções, né? E tal. O que é talento para você? Explica para o público. Porque talento é uma palavra que a gente tem medo de falar, né? Isso. E antes do talento nós temos potencial humano, né? Para tudo, potencial humano. Então, o que é talento para você? Eu e meu amigo Luiz Carlos, a gente adora conversar desse tema, sabe? É um tema de muito debate, muitas discussões. Existem pessoas na nossa imensa população humana que se destacam, né? Pessoas que têm na arte, né? Na pintura, minha mãe aí, né? São talentosas. Eu não sei desenhar, quer dizer, mas cada pessoa tem um talento,
né? E a gente tem que aproveitar mais esses talentos. Tem talento na política, tem talento na medicina, talento nas artes, talento no esporte. E temos que aproveitar o talento. Isso é uma coisa importantíssima para a raça humana, sabe? Para as pessoas do planeta. Quer dizer, a gente otimizar. E todo mundo tem algum talento. E nós temos que valorizar isso, nós temos que investir nisso. E é uma coisa que eu adoro, que eu amo, que me motiva muito falar desse tema, Luiz, o talento humano, o potencial humano, porque, infelizmente, a gente desperdiça talento. Demais na conta, né? É água saindo na torneira e indo pro ralo. Podemos fazer isso, né? É uma parcela muito pequena dos talentos que são aproveitados. Não podemos aceitar isso. E esse movimento, essa conversa, essa entrevista e tudo, é no sentido de melhorar essa questão. Quer dizer, nós temos que levar a escola. Eu vou contar uma história aqui. Eu sou de uma família de músicos, né? E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é cantar. E a nossa professora no Colégio Municipal de Belo Horizonte, quarto ano primário, ela estava tentando arranjar uma pessoa para cantar numa apresentação de final de ano. Tá? E ela não estava conseguindo. E foi interessante, que eu toda a vida gostei de cantar por causa da minha mãe, né? Eu sou de uma família de cantores, né? Meu irmão hoje é maestro de corais, meu irmão é um dos maiores tecladistas do Brasil, toca com Beto Guedes, essa turma toda aí, meus amigos, Lucena, eu tenho amigos. Gente talentosa. Né? Tenho amigos na arte, assim, Cláudia Simpleres, né? São grandes mestres, né? E a música era mais ou menos assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita, bendita sois vós. Isso não me impediu de ser engenheiro, isso não me impediu de ser um grande profissional na área, eu sou perito praticamente em todos os fóruns de Minas Gerais. Isso não me impediu de ser um excelente judoca, tá? Um bom atleta de todos os esportes. O professor Pessequini adorava falar isso para mim, que eu era muito talentoso. Isso na época de faculdade, praticando esporte. Sabem como é que eu aprendi a cantar essa música? A professora ensinando para as meninas, e as meninas não estavam com dificuldade de cantar, e eu escutava do lado de fora. O segundo dia eu cantei a música, a professora chegou e falou, mas tem alguém cantando isso, onde que tá? Chegou lá, ela me deu até uns tapas, falou, menino, não tô te entendendo não. Onde está vindo essa música? Eu falei com ela, eu que estou cantando. E eu cantei para o colégio, mais de 500 pessoas, calça curta de menino de curso primário, e eu me senti, né, um grande intérprete. E até hoje a música me acompanha, né? E você vê, escola, né? A gente estava falando do esporte, mas você acha que as artes também estão tendo a atenção que merecem? Não tem. No Brasil nós não temos peça de reposição. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Tá. E eu, quando eu ouço essa música, eu fico pensando, porque eu tive o prazer de ver a Baby Consuelo nos Novos Baianos, quando eu servi exército no 19BC, eu era oficial lá, eu vi ela cantando Brasileirinho. Excelente. Tá? Depois ela gravou isso com a Elza Soares, e quem mais gravou isso no Brasil? Agora, para cantar Brasileirinho, tá? A corda do cavaquinho do marido dela, o Pepeu, estourou. Pepeu grandão daquele jeito, né? Ele enfiou a mão dentro do cavaquinho, puxou a corda, e eles fazendo a base, ele tirou, trocou, afinou e continuou tocando. Quer dizer, esses músicos existem no Brasil? Morreram com o Flávio Cavalcante, né? Estão morrendo com o Emílio Santiago, né? Eu assistindo Concha Acústica no mesmo ano de 74, aparece um cara dançando, e eu sou professor de dança também, fiquei louco de ver, né? Adivinha quem era? Ney Mato Grosso. Maravilhoso, né? maravilhoso. Aí eu fui estudar um pouquinho, quer dizer, ele foi aluno de quem? O Lenny Daly vinha no Brasil, ele foi aluno do Lenny Daly. Quer dizer, a gente faz um atleta, a gente não faz um músico, a gente não faz um grande médico, a gente não faz sem um estado da arte desenvolvido, porque isso é um termo cunhado não para a arte, mas para as outras profissões. Né? Então eu quero, tá, já te desafiando, nós vamos terminar daqui a pouco, né? Mas eu queria que você falasse mais uma coisa. Qual que é a diferença de talento fazendo sucesso e talento que não tem chance para ter sucesso, porque nós moramos num país
que, como diz o Pelé, 3% dos jogadores brasileiros ganham dinheiro e sustentam a família com dignidade. E 97%, o Pelé falou isso publicamente, 97% fazem o futebol no Brasil. Isso. E não ganham, muitas vezes, nem para sustentar a família, né? Eu queria que você falasse de talento e sucesso agora, e de sucesso morto, talento morto antes de acabar de nascer, né? Como é que é isso para você? Então, Luiz, nós temos que buscar que o talento floresça. Acho que fica uma... Tem flores aqui. Aí. Rosa. O que seria uma flor que não desabrocha? Uma flor que não cumpriu sua função. É a uva, né? A parreira que não deu uva, né? Está atrás de você aí. Justamente, quer dizer, não cumpriu sua função. Então o talento humano tem que desabrochar e tem que florescer. E nós, de alguma forma, temos que contribuir para isso. É o que eu tento fazer, acho que em resumo, na minha vida. É o que você faz, né? É o que eu faço. Tentar enxergar o talento e fazer esse talento desabrochar para que mais gente veja, porque tem gente que enxerga pouco. E se você não fizer essa coisa... Você não explicitar isso, né? As pessoas não... Tá ali o talento, mas a pessoa não está vendo. Você tem que mostrar para ela, não, isso aqui é talento. Vamos bater palma e vamos valorizar esse talento. Então é isso mesmo. Eu sou engenheiro e fiz obra em Minas Gerais toda e fiz muita escola. Tá? E ao mesmo tempo você tem engenheiros que fazem ponte cair. Claro. Agora você vê, eu fui construir uma escola em São Lourenço e eu briguei com a Carp na época, porque nós tínhamos um espaço, eu tenho isso fotografado, que dava um ginásio poliesportivo de todo tamanho. Eu fiz essa obra em 1986, voltei em São Lourenço em 2014, 2015, tá? Até hoje não tem uma quadra poliesportiva nessa escola. Fala disso para mim. Que coisa é essa? O nosso arquiteto que não coloca uma... E eu posso falar disso aqui porque essa semana eu entrevistei um dos maiores arquitetos do Brasil, o Richard Lima. Né? Por que o nosso arquiteto, por que o nosso legislador, né? Nós estamos salvando o circo no Brasil com a Sula Mavrudes, né, que é minha parceira de trabalho, né? Por que não salvar o esporte no Brasil? E por que não todas as escolas? Nós temos 1.800, 2.000 escolas da prefeitura em Belo Horizonte, tudo sem escola, sem quadra poliesportiva. Queria que você comentasse isso. Pois é, Luiz, aí você até mexe com a minha emoção, porque... é uma situação muito... O que as pessoas estão fazendo? Quer dizer, por que elas não enxergam isso que é tão óbvio? Que arte é uma coisa importante, que esporte é uma coisa importante, né? Que poesia é importante. Por que não se enxerga isso? Por que não se investe nisso? A gente só está falando desse país em corrupção. A gente só fala que teve uma Copa do Mundo aqui em 2014, começaram várias obras que não finalizaram. Quer dizer, cadê a integridade? Cadê a ética? Então, são coisas que a gente tem que resolver nesse país, Luiz. Nós temos que... Esse país precisa de uma revolução, mas não nos moldes da revolução armada e golpe, né? Nós precisamos de entrar na escola e levarmos o esporte para a escola, levarmos a arte para a escola, dar dignidade ao professor de educação física, dar material para ele. Nós temos que pensar tudo isso, né? Rapaz, né? Mas primeiramente nós temos que ter bons governantes, pessoas talentosas. A gente está falando de talento, nós temos que ter gente talentosa governando esse país. E esses professores do Brasil que não gostam de esporte, tem infarto com 45 anos, não faz nenhum trabalho físico, não pratica nenhuma atividade, o que você tem a declarar para esse pessoal? Que é lamentável, mas assim, eu entendo que infelizmente não houve essa educação, a gente se perdeu nessa educação e talvez a pessoa não tenha culpa de não conseguir enxergar esse óbvio, porque nós nos perdemos de alguma forma. Principalmente as nossas lideranças têm que ter essa visão mais aguçada e estimular essa prática esportiva, né? Essa prática musical, que as pessoas aprendam a tocar instrumentos musicais, né? Então, tudo isso aí, nossas lideranças têm que colaborar nessa questão. Então, você é capaz, porque um dia eu gostaria de entrevistar o nosso Lucarelli. Tá, trazer ele no ar. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Lucarelli: Lucarelli, se você não nascesse em Minas Gerais, se você não fosse para uma escola pública de Contagem, que não tivesse esporte, você seria o atleta que você é hoje? Qual seria a resposta que ele me daria? Eu sei qual a resposta que ele me daria, mas eu estou te perguntando a sua opinião. A vida foi de uma maneira para ele que a gente não pode, pelo outro caminho, talvez não fosse esse cara maravilhoso do esporte que é hoje, né, Luiz?
Infelizmente, poderia ter se perdido. E seria lamentável, né? É uma pessoa que milhões amam ver esse cara jogando. Imagina um cara desse não jogando. Como é que pode isso? Isso, né? É uma perda para nós, hein? É. Eu quero terminar nosso coisa. A gente até comentou também do Neymar, né? Que as pessoas questionam um pouco o pai dele e tal. Mas sem aquele pai batalhador ali, talvez não fosse o grande craque que né? Chegou a ser. Então, as pessoas precisam de estímulos, de atenção, Vamos falar do Messi aqui um pouquinho? Aquele menino baixinho, argentino. Isso. Né? Foi que jovem. Ninguém fala. Quem tratou ele primeiro, a questão de crescimento dele, foi um médico argentino. Olha, nem sabia. Né? Ninguém fala, ninguém tem coragem de falar isso. Né? Ele é levado para uma escola de futebol, que é o Barcelona. Maravilha. A melhor do mundo, né? É a melhor escola do mundo. Né? Por que nós não temos essa escola? E por que nós somos obrigados? Eu acho até que perder da Alemanha seria justo. Normal. Mas para que tomar um chocolate de 7-1 da Alemanha? Não precisa ser 7-1. E aí você vê o jogador lá, e eu sou um estudioso, ele é praticante de yoga desde a idade de categoria de base. E não é uma yoga qualquer, não. É a Iyengar Yoga, que é um dos maiores mestres de yoga. Isso no currículo de formação do atleta. Eu diria o seguinte, a yoga ela é uma cultura milenar que vem da Índia, se não me engano. É Índia. Né? E por que? Justamente isso. Nós somos brasileiros, mas nós temos... agregar tudo que é bom do mundo. Tudo que é bom do mundo. É isso aqui, né? Artes marciais vem de onde? Nossa, mãe. Do Oriente, do Japão, da China. Nós temos grandes mestres aqui. Nós tivemos o Akio aqui, do Mas karatê. a capoeira é nossa. A capoeira é nossa. E os nossos capoeiristas estão fazendo sucesso lá fora, né? Isso. Ou seja, então, o mundo tem que... Nós temos que unir, né? Unir forças. Deixar com esse negócio de bairrismo, achar que nós somos melhores. Né? Já temos estudiosos do esporte que já dizem, futuramente nós não teremos seleções. Nós teremos grandes equipes de grandes cidades que participarão de um campeonato do mundo e elas serão os melhores. Aí eu vou te fazer a última pergunta para te passar esse celular aqui, que eu quero que você leia um negócio que está escrito aqui, que eu quero te apertar. Nós vamos acabar nossa reportagem assim. Minas Gerais tem 853 municípios. 850. Eu conheço praticamente Minas Gerais inteiro. Né? Pessoas talentosas. Nós falamos aqui de Pedra Azul. Uma cidadezinha? Né? Uma dessas. Nós podíamos estar falando da Rita Félix aqui de Janaúba, né? A grande mestra nossa. Né? Fazia chover em Janaúba e faz chover em Minas Gerais, um dos maiores talentos, dos maiores currículos da educação física nossa. Ela comanda o nosso movimento da melhor idade e essas pessoas vão morrendo, né? Que a Rita seja conservada. Eu perdi o mestre Afonso, meu amigo particular, entendeu? A entrevista que eu tenho no ar com ele é o Afonso chorando. Mestre Ataíde, que deu... Ícones, né, Luiz? Ícones. O mestre Ataíde deu um tênis. Um dos maiores jogadores de handebol do mundo, de todos os tempos, o Canhão, porque ele viu que o Canhão não tinha... Isso é o Canhão contando pra gente na reportagem. E nós vamos deixar isso morrer? Né? Imagina então, você perder um talento por causa de um tênis. Um tênis. Não pode. E o Canhão conta, né? O Ataíde chamou, ô, garoto, vem cá. Que negócio é esse? Você não tá vindo no treino por quê? Aí ele virou, não tem tênis. Que número você calça? E quantos não vão porque não tem o dinheiro da passagem? Não, o Canhão conta que ele vem de uma família simples, muito valorosa, né? O Canhão hoje é um grande artista, né? A nível mundial, né? Nosso amigo. O Canhão conta que ele ia a pé. Depois ele descobriu que era bom ir a pé do Santa Inês até lá na escola dele, porque já ia preparando o físico. Só que o tênis acaba, né? Tinha um lucro que ele nem sabia, ele nem sabia, né? Né? A caminhada. Então eu queria te perguntar, essa potência nossa de Minas Gerais, se nós tivéssemos pelo menos uma quadra poliesportiva em cada um dos grandes municípios de Minas Gerais, como é que seria o nosso esporte hoje? Os jubes, né? E 2 ou 3 ótimos, bons profissionais para fazer o trabalho. Né? Inclusive, a gente pode estar falando de uma outra ocasião da formação de bons profissionais. Né? Da mesma forma que os talentos esportivos eles não aparecem sozinhos, você tem que ajudar a formar os bons profissionais também, que vão ajudar a revelar esses talentos. Quer dizer, um professor de educação física tem que praticar os esportes todos. Não adianta você botar um cara com diploma lá nessa cidadezinha, nesse centro esportivo. Eu tenho um diploma, e talento, e você sabe formar, você sabe desenvolver. Você é um coach mesmo, né? Você é um técnico se mesmo, não for, não você é um grande... Se tiver potencial, a gente tem que ajudar essa pessoa que quer ser esse profissional a ser um bom profissional e realmente fazer bem a sua função. Então, ou seja, a gente está falando que a gente tem que pensar muito e organizar muito. Repensar tudo isso. E aí tem que ter uma escala de comando. Nós estamos disputando Libertadores das Américas,
vamos para países da América que a gente falar que tem futebol lá, tem meio time lá, entendeu? Sendo que se nós criarmos só nas grandes cidades, você vê Uberlândia, quem é o Praia Clube hoje no vôlei? Praia Clube tá trazendo um atleta internacional para lá. Isso, quem é Uberlândia? A gente que conhece, eu sei que conhece essa história toda, eu também conheço, né? Então eu queria terminar, então tá na hora, né, da gente botar Minas Gerais praticando esporte entre si, né, os grandes municípios. Com certeza, com certeza. Abre aí para mim. Eu quero te provocar no ar agora. Tem uma lista aí de mulheres aí? Hoje a gente está com uma lista de mulheres aqui. E a gente, quando fala que um homem está com uma lista de mulheres, a gente já vai pensar até que é o Dom Juan, né? Entendeu? Ele ficou até vermelho aqui, suspirou, né? Quem são essas mulheres na sua vida? E quem são essas mulheres no esporte brasileiro? Pode ficar de óculos, aumenta aí. Algumas atletas que a gente trabalhou e que deram continuidade. Eu não estou querendo falar aqui porque ele tem as atletas que foram atletas dele, né? Hoje faz mestrado de física nos Estados Unidos. Que jogava vôlei lá no Mackenzie. Isso. Quem que é a atleta? Importantíssimo. A Paula Marié. Né? Quer dizer, e não atrapalhou ela a fazer física, né? O esporte só ajuda. Acho que só ajuda, né? Só ajuda. Quanto tempo que ela foi sua atleta lá? 4 anos. Já pensou o diferencial dessa moça? Né? Dessa senhora, dessa doutora? Né? Então quem são essas mulheres? Cita aí pra nós que nós vamos terminar com essas meninas. Vou citar alguns nomes, Luiz. Fala olhando pro público. A Érica Coimbra, Sheila Castro, Fabiana, Amanda. A Sheila Castro, quando a gente pensa nela, ela tá onde? Hoje ela está na Turquia, num dos maiores times, os times mais ricos. Engraçado, um país que só vive em guerra, mas tem um dos maiores times de voleibol do mundo. Como é que você conheceu a Sheila? A Sheila foi levada por um amigo, um professor de educação física, o professor Olinto Júnior. Pegou a Sheilinha magrinha pela mão, vamos lá, Sheilinha, vamos lá no Mackenzie, você vai jogar. Já jogava na escola, né? Isso aí, a escola fundamental. Fundando, né? Funcionando, né? Pegou a Sheilinha pela mão e levou lá para mim. Quem recebeu ela lá? Eu que recebi. Gente, nós sempre falamos do Mackenzie, uma das maiores escolas, né? Mackenzie, quando a gente fala Mackenzie, a gente tem que falar de joelho, né? Então, quero deixar registrado isso aqui também, né? Porque o pique deveria ser assim. O Minas tem um lado muito bom nisso, né? Porque aí eu vou falar de Marta Miraglia, vou lá atrás, né? Claro. Tá, então fala da Sheilinha. Sheilinha chegou lá pequenininha, e aí? E aí, era mais uma, né, Luiz? Assim, quando chega, a gente trata com carinho a todas, né? Tem mais de 50, né? São muitas. Então, ela chegou, e aí, e como a flor, chega em botão fechado, e vai abrindo, você fala, opa, tá parecendo alguém de especial. Promete. E foi isso. É o talento, né? Desabrochando. E ela foi amadurecendo. E hoje é uma cidadã do mundo, né? Duas medalhas olímpicas. 2 medalhas olímpicas, gente. Quer dizer, se não fosse o nosso Mackenzie, se não fosse um técnico da sua capacidade, né? Então, sempre lembrar do Jamerson aqui, que ela jogou com ele também, né? Jamerson, grande amigo Jamerson, né? Continua lendo, porque eu tô vendo aí que o negócio então, Luiz, aí vem a Amanda, vem Jordane, vem Nicole, vem a Nayara, vem a Petrina, vem a Bia, vem a Nájila, vem... Quem que é a Bia? A Bia, rapaz, eu trabalhei com você. Você trabalhou, com ela, né? Ela chegou lá... Ela veio de onde? Ela tem pedigree? Pois é, o tio dela foi um atleta espetacular, o Pelé do vôlei aqui nosso, de Minas Gerais, seleção brasileira. E a gente já, com esse pedigree, a gente já falou, isso aí vai sair uma bela jogadora. Nós trabalhamos juntos, jogadora fantástica, de muito sucesso. Onde que ela está hoje? E ela recentemente esteve na França jogando voleibol e eu acabei perdendo um pouco do contato, né, depois que ela esteve na França, mas uma jogadora maravilhosa. Você está levando o vôlei, levando o nome brasileiro, levando o nome da família, né? Isso, algumas tiveram a Nayara esteve na Itália, aí veio a Bia Nájila, a Suelen, que hoje joga no SESI lá de São Paulo, né? Ela lembra de você até hoje, não esquece. A Gabriela está nos Estados Unidos, a Tássia, que está no Praia Clube, a Taizinha, que é uma baixinha que pula pra caramba, que está lá no Pinheiros, em São Paulo. A Ariane, que acabou de conquistar a vaga aqui pelo Fluminense, Rio de Janeiro, lá na Superliga A. A Ana Luísa, que está nos Estados Unidos, virou treinadora de vôlei nos Estados Unidos. Brincadeira. A Fabiana também. A Mara, que joga aqui no Minas, que é lá de Sabará, menina pobre, que acordava de madrugada para ir para o treino do Mackenzie. Né? Foi encontrada no bandejão, Luiz, no bandejão
de comida aqui da cidade restaurante aqui. Público, por uma ex-atleta minha que hoje está em Portugal como professora de educação física, a Márcia. A Márcia encontrou a Mara, não, você é grande e tal, com jeito de atleta, você quer jogar vôlei? Eu falei, nunca joguei esse trem, não. E hoje está profissional, né? Foi seleção brasileira também. A Carol, que está lá no Rexona, a Priscila, que está no SESI de São Paulo, a Carla, que joga aqui no Minas, ponteira do Minas, a Camila está no Osasco, a Gabi do Rexona também. Gabi, gente, ó, 1,80 m. Chegou pequenininha, ela jogou um pouquinho de tênis, jogava no né? Colégio Pitágoras ali não esqueci o nome daquele bairro lá. Jogava no Pitágoras, apareceu lá para fazer um teste. Eu jogava vôlei na escola, comecei lá na escola. Vamos lá, Gabi. Nem tão grande ela era? Não era tão grande. Mas, continua com 1,80 m? Mas foi só... Ela era bem pequena, tinha 1,70 m e pouco. Foi só evoluindo e mostrando um talento maravilhoso. Aí tem uma coisa interessante, que o pai dela estimulou ela a jogar tênis na infância e ajuda. Né? É a prática de esporte, tem que praticar esporte. Tem que praticar, né? Jogava futebol, jogava tudo. Né? E no vôlei ela deslanchou imensamente. Né? Luiz, aí a Chocolate está lá nos Estados Unidos também com a Elisa, a Vitória está em Brasília. A Fabi, eu tinha que citar a Fabi, Luiz, que é infelizmente, rapaz, um acidente de joelho, acabou que ela já estava indo muito bem, não pôde continuar, uma perda muito grande. E finalizo aqui com a Lorene, que está lá com o Bernardinho também, lá no Rio de Janeiro, e 20 anos de idade, já... deslanchando. Espero que se torne uma grande revelação nossa aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, nós vamos terminar aí. Eu queria agradecer a presença do Marcelo, do nosso parceiro Fabiano, né, meus grandes amigos do esporte. Né? A mensagem, Luiz, não pode ser diferente de vamos construir um Brasil grande, pessoal. Esse é um país maravilhoso, eu amo esse país, não sairia daqui por nada, mas dizem que a gente é um país de terceiro mundo. Vamos acabar com isso, Luiz. Vamos chegar no primeiro mundo. Já tem anos, 20, 30 anos que se fala nesse país de terceiro mundo. Não aguento mais falar disso, não. Sabe, nós temos atletas aqui de primeiríssimo mundo. Que o país também seja de primeiro mundo. Que a gente possa fazer esses talentos, ter na escola isso, né? Os professores voltar para conversarem isso. Nós pegarmos, o nosso mestre Ataíde, o Afonso já está no andar de cima, então a gente reza para ele ajudar a gente, né? O Lincoln Raso, tantas pessoas. Mas, né? Eu não gostaria de estar apenas defendendo o esporte, que eu sou um representante do esporte. Mas é do esporte, é do teatro, é da música, é da dança, é da literatura. Vamos fazer esse país crescer, gente. Vamos valorizar esse país, cara. Né? Com grandes cientistas que nós temos também. Na medicina. Nós temos Ivo Pitangui, que é um dos maiores... Nossa arquitetura, né? Niemeyer. Nós somos nosso engenheiro. Nós temos que ser primeiro mundo. Chega desse negócio de terceiro. Luizão. Prazer, compadre. Um abraço demais. Espero que a gente continue trabalhando junto na nossa missão aí, né? Com certeza. E eu queria deixar essa mensagem final para o público. Nós vamos abrir agora um bate-papo no Brasil, entendeu? Queremos novamente o esporte na escola. Queremos a dança, queremos a flauta doce. Na escola, queremos o canto coral nas prefeituras, né? Queremos as cidades não com uma quadra poliesportiva, com 20, né? 20, vamos investir. Vamos investir. Cada escola com uma quadra de ótima qualidade. Se nós temos 2.000 escolas da prefeitura, 2.000, né? 2.000 centros de treinamentos. Quantos Ricardo Lucarelli vão surgir nesse lugar? Não é? Tem muito desperdiçado por aí. Não tem? Tem desperdiçado. Um beijo no coração de todos. Manda um beijo pro pessoal. Beijo. Pessoal, um prazer estar aqui falando com vocês. Até nosso próximo encontro.